Salve, ouvintes do FIAP Decode! Tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP. Eu sou o André Davi, continuo sendo o seu host favorito, pelo menos o host favorito aqui do Decode, e eu já quero começar o episódio de hoje te fazendo um pedido, hein? Amanhã eu tô lá no Next, o Festival de Tecnologia e Inovação da FIAP, para os nossos alunos. Então, se você é um aluno da FIAP, me encontrar por lá, eu quero que você me pare pra gente tirar uma foto, hein? Mas a gente não tá aqui só pra falar das fotos que eu quero tirar e nem das pessoas que eu quero conhecer. Eu queria começar a lembrar, junto com você, daquela época onde a gente fazia as pesquisas para os trabalhos da escola, nos livros, depois na Wikipédia, que foi banida pelos professores, e agora a gente entrou nesse mundo de IA. Já vou sair perguntando pra você, meu querido Wellington José, eu quero que você me conte uma coisa. Qual é a sua forma favorita de pesquisar e de estudar assuntos novos, cara? Nossa, André, acho que pesquisar ficou algo muito diferente do que já foi, né? Antes a gente pegava os livros e a gente tinha ali, né, aquelas referências, ia na biblioteca, fazia pesquisa. Isso quando tinha biblioteca perto, né? Às vezes não tinha e era aquele livro da escola mesmo, da professora, a cartilha, né? De onde vinha aquele conteúdo. E depois a gente passou a ter internet, então a gente buscava, era no KD, era no Alta Vista, nem era busca, né? Eram indexadores de sites. E lá dentro você tinha que se virar, né? Páginas amarelas. E aí depois, não, veio o Google tinha os robôs, indexavam, e aí acho que a gente se acostumou bem, né? Isso aí durou mais de década, né? Que a gente tá acostumado, assim. E agora a gente tem IA generativa, né? Então IA generativa, sem dúvida, é um ponto de partida muito legal. Quando a gente pensa em fazer pesquisa, né? Dá pelo menos para dar aquela sementinha. Dá. E para você, Tânia, você já substituiu todas as suas buscas pelas buscas com IA? Ou você gosta ainda de fazer a busca desse caminho, que é até engraçado chamar de tradicional, sendo que é tão recente, né? É engraçado, porque eu sou da época das enciclopédias, né? Então você tinha que ter em casa para poder estudar, enfim, para poder fazer trabalhos, para fazer pesquisa e tudo mais, né? Eu substituí 100%, né? Eu não sou muito da geração Google. Entre o Google e materiais, eu preferia fazer buscas de outro jeito. Depois eu fui um pouquinho para o Google e hoje eu sou adepta da IA. Com parcimônia, né? Olha porque aí. a IA, ela mente, ela cria histórias para você. Então, é uma pesquisa diferente. Eu não uso só uma IA, eu uso várias IAs para falar do mesmo tema. Você faz sua própria revisão por pares, eu tô percebendo. Tem que ser, né? Vamos dizer assim, a gente não tem muitos dados ainda. Apesar que ela é muito mais inteligente do que eu, eu chamo ela, tá, gente? Não tem problema. Mas, assim, personificar. A minha tem nome, Inclusive, eu quero mandar uma mensagem pro meu assistente de IA, o Marvin. Marvin, mais tarde a gente conversa, hein? E deu pra galera perceber que a gente vai falar de IA, então, na primeira notícia de hoje. Tânia, você estava contando sobre essa história de que para você o Google não apresentou uma grande diferença na busca versus o que a IA tem apresentado. A gente traz aqui uma matéria da Super Interessante que está comentando que quem pesquisa por conta própria, para usar essa expressão, ao invés do que a IA gera já como resposta, tende a reter mais conteúdo. E isso é um estudo que foi feito na Wharton School, lá na Pensilvânia, e um dos pontos que é levantado nesse paper é que nessa pesquisa de IA, às vezes não existe um envolvimento real, assim, um envolvimento de compreensão do conteúdo que eles chamam de até envolvimento cognitivo. Você mesmo levantou esse problema aqui pra gente agora, Tânia, enquanto você falava de, puxa, não posso confiar só em uma, duas. O que você acha das pesquisas, então, agora passarem a ser feitas dessa outra forma e como você tem usado no dia a dia? Então, se a gente para pensar friamente, né, a gente está ainda por volta de 30% dos dados abertos, né, dentro de uma inteligência artificial. Como confiar em 30%? Eu não confio. Eu não confio, gente. Então, eu acho que é importante você fazer um pool ali de pesquisas para poder elaborar a sua resposta. E no caso dessa pesquisa, ela tem todo o fundamento, né? A gente está vivendo um momento onde o pensamento crítico que foi perdido, né, ao longo dos anos, ele passa a ser super importante. Então, nas escolas, para as crianças, né, adolescentes, eles estão sendo ensinados a utilizar a inteligência artificial, mas avaliando o resultado, avaliando se aquilo está correto ou não, validando, né? Quantas vezes você não faz uma pesquisa, ele traz uma fonte, você clica no link da fonte, está quebrado. E o dado não nem traz, sequer está lá, né? Nem está lá.
Vamos pensar em outras coisas, né? Juízes usando jurisprudência que não existe para poder dar sentenças. Então, precisa usar com a parcimônia, e eu acredito totalmente que a coisa do pensamento crítico, do olhar e resposta, vai fazer uma geração mais inteligente. A IA tem tudo para trazer essa inteligência que a gente perdeu ali no meio do caminho, né? Não perdeu totalmente, óbvio, mas que a gente Deixou de exercitar, né? deu uma dançadinha ali no meio do caminho. Deixou de exercitar. Faz um Google, era mais fácil. E pra você, El, porque a Tânia trouxe um ponto bem legal, né? Que é esse pensamento crítico. Então, quer dizer, apesar de usar a ferramenta, eu tô colocando a pessoa que fez a solicitação no papel, mais do que só de validador, mas de questionador. É isso mesmo, não é? É um caminho que você entende como interessante? Como que você vê essa questão das pesquisas com IA? Eu vejo como um caminho interessante, e quando a gente vai entendendo, né, André, Tânia, como esses sistemas funcionam e como eles geram respostas, aí a gente fica muito, peraí, ele está gerando uma resposta com base em estatística e com base na proximidade entre aqueles parágrafos todos ali, os tokens. Então, as chances de gerar aquelas alucinações, né, e a gente brinca muito até em sala de aula, sabe, André, aqui no MBA, né, vamos ver aqui uma letra de música, se ele sabe. Ele não sabe, porque na verdade ele não sabe nada, ele gera, né, texto. Então eu acho que tem esse ponto, a gente precisa falar mais com as pessoas sobre como esses sistemas funcionam e que elas não podem confiar para esse caso de uso de responder perguntas, né, de uma maneira tão assim, sem verificações. Por outro lado, pensando nesse artigo que saiu na Super Interessante, eu vejo que, sabe quando a gente fica bom em alguma coisa, que é porque a gente praticou aquilo, né? Seja na música, nos esportes, né? Esportes não vai ser muito comigo, mas seja ali quando a gente faz algo muitas vezes, né? E a gente cria aquela consciência, seja cozinhar, né? Me parece que o que esse estudo tenta reproduzir é isso, de que se você tem algo que vem muito facilmente e você não teve ali um exercício de construção daquele conhecimento, daquele raciocínio, talvez a informação possa ficar um pouco mais superficial nas nossas cabeças. Ela pode também ser uma informação incorreta, mas acho que ao mesmo tempo, olha que complicado, não é porque ela pode alucinar que não é válido também uma série de outras possibilidades que ela traz, né? Tem um artigo que saiu naquela Harvard Business Review, muito legal ele fala que está numa era de expertise abundante. Caramba! Olha que interessante, verdade, né? é verdade, Expertise né? abundante. E ele fala que, poxa, imagina que uma empresa, ela tem uma expertise em uma questão, por exemplo, hardware. Vamos pensar na Nokia, lá atrás. Nossa, os telefones da Nokia eram muito legais. Mas chegou um competidor que tinha expertise em hardware e software, a Apple. Então ela tinha mais expertises, né? Então, o que diz o artigo no final? Que com IA generativa, dá para as empresas, as pessoas terem mais expertises, um hall de expertises. Mas olha só, não é tanto respostas, né? Perfeito. Mas sim alguns skills extras que possam nos ajudar. Conhecimentos, Alguns né? conhecimentos. Agora que você trouxe esse ponto aqui para mesa, de ter essas expertise todas e ter essas empresas do passado que ou perderam espaço ou se renovaram, tem um ponto que vira e mexe e surge, que é o lance do greenwashing, cara. Bastante tempo a gente fala sobre, e eu sempre gosto de lembrar isso, ouvintes do Decode, ecologia. Era esse o termo que se usava quando eu era criança. Teve a Eco 92. A Eco 92. Que agora é COP. E depois a gente vai falar com extensão sobre a ODS da ONU, número tal, e a gente vai falar sobre a ESG. Os termos continuam, mas a gente traz aqui uma notícia do CONAR, aqui no Brasil, reforçando regras para combater esse greenwashing, que seria o que então? A empresa destacar que faz um monte de coisas para controlar o impacto ambiental sem fazer de fato, ou fazendo muito menos do que deveria. Qual que é a importância de um assunto como esse chegar agora, já que eu brinquei que quando eu era criança a gente falava sobre isso, e 30 anos depois a gente continua? Traz um pouquinho da sua visão. Boa. Acho que quando a gente fala, por exemplo, de alimentos, a gente já entendeu um pouco mais de que uma embalagem que diz que algo é zero, que diz que algo, né, é mais saudável, não necessariamente aquilo é feito da maneira ideal. E tem até aplicativos que ajudam a gente, lê o rótulo, fala, olha, cuidado, isso aí tem sal demais. Onde não tem o sal vai ter o adoçante. Então isso eu acho que a gente avançou um pouco em relação às questões de alimentos. Tem aqueles, os altos em, então é alto em sódio, alto em gordura. Mas quando a gente leva isso de um jeito mais amplo, um veículo, ele é alto em quê? Né? Quando eu vou fazer uma reforma, um certo tipo de ferramenta, de lixa que eu vou usar de tinta, ela é alta em quê?
né? Então acho que a gente vai chegar aqui em algum nível maior de possibilidade de visão e de cobrança, pensando aqui no vestuário, né? Que a gente vai querer saber mais um pouco, tá? É alto em que esse produto? Mas acho que a gente está muito longe ainda. E até em termos talvez de regulação. E abre espaço, né, para as empresas talvez usarem um pouco de narrativa, de copy, Para né, tentar de encaixar ali. Para encaixar. Então Porque pode é ser um risco. interessante você comentar isso, de que, bom, a gente precisa ver aí como que o negócio vai funcionar, apesar de ser interessante, Tânia, porque de novo volta ao assunto da primeira notícia, né, da criticidade, da curadoria daquilo que você está vendo. Como que você vê o papel do consumidor diante disso aqui tudo? O Conar está teoricamente fazendo a parte dele, mas continuamos nós, consumidores, na outra ponta. Tem que educar, né? Educação. Empresa green, pessoas green, né? Acho que a gente conta talvez em 2 mãos, né? Alguma coisa assim, que efetivamente são. Mas é educação empresarial e educação do indivíduo. Esse é um processo de mudança. E aí, como você falou, vai demorar. Tirar hábitos antigos e milenares, né, que a gente tem, para tudo, para roupa, para alimentos, né? Quem não gosta de batatinha frita, gente? Pois é. Difícil, né? Passei no McDonald's hoje e falei, ai meu Deus do céu, eu sei que isso não é bom, mas não consigo, é muito bom, gostosa, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que é milenária, é cultural, né? Acho que uma sociedade do futuro, talvez, não sei quando, talvez ela esteja mais pronta para isso. Agora, a gente tem um papel, né? É um caminho, é uma jornada. Então, se a gente puder ir mudando aos pouquinhos, a educação e isso vai incorporando, né? E daqui a pouco história, né? você já está sem perceber. Melhorar né? aos pouquinhos é melhor do que não melhorar. Exato. E você fala dessa evolução até em questões sociais que fazem a gente ter essas mudanças. A gente tem aqui uma notícia super legal do Uber testando funções para passageiras do aplicativo pedirem o aplicativo com motoristas mulheres, de eles fazerem ali algumas definições em diferentes etapas da reserva, então, ou no próprio perfil da cliente, ou na hora de solicitar a corrida. Eles estão testando algumas abordagens, mas a ideia então é que mulheres possam pedir carros dirigidos por mulheres. Isso está começando por enquanto em Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande. Só que o que me chocou foi, houve um aumento de 160% no número de mulheres motoristas nesses aplicativos. Isso é só 8% do Brasil inteiro. Tânia, fala um pouquinho pra gente dessa necessidade ali da mulher que quer pegar um carro e se sentir segura versus a oferta que a gente tem versus o papel da Uber, tentando ligar esses pontos todos. Eu acho fantástico esse processo que a Uber fez, né? Acho que ele olhou de uma visão diferente. Eu como mulher, quando chega uma mulher no Uber, eu fico tão feliz, eu gosto, acho que toda mulher gosta, como usuária. Agora, eu gostaria de dirigir um carro Uber, mesmo que seja só para atender mulheres, nesse mundo complexo, agressivo. É isso que desestimula. Muitas dessas mulheres têm filhos em casa, né? Então elas vão tomar determinados cuidados que um homem é mais corajoso, né? Pela história, né, que a gente tem dos homens, das mulheres, das diferenças e tudo mais. Então é por isso que é baixo. Isso pode dizer com certeza, né? Não é só uma solução de produto. Não né? é produto. Tem a ver com, de novo, cultura, de novo, com educação, né? Com medo, insegurança, né? A gente vive num mundo inseguro, né? Complexo. Apesar de não ser seu produto, a Tânia tá tocando um ponto importante, né? Essas pessoas existem, elas querem o aplicativo, mas querem dirigir ou não querem. Qual que é a tua visão sobre esse caldeirão, cara? Eu acho que é uma visão muito legal do design, né, disso, porque quando a gente implementa em uma plataforma tão gigante quanto a Uber essa funcionalidade, é o que você falou, né, vai trazer mais motoristas também. Mais mulheres vão se interessar, se eu posso talvez oferecer viagens para outras mulheres, eu fico aqui um pouco mais segura também de dirigir, né? Isso. Então acho que são decisões de negócio, de design, educação, que né? fazem movimentos, né? Que estimulam mais pessoas a terem uma renda extra, né? E terem toda essa... E se sentirem mais seguras, né? Você falou disso de aumentar o número de mulheres motoristas, é legal porque a gente tem uma última notícia aqui falando sobre o Sebrae apoiando mulheres empreendedoras.
Eles têm um programa agora que o objetivo é capacitar mulheres em uma série de conteúdos que talvez estejam defasados, como, por exemplo, a parte financeira, facilitar o acesso a crédito e ao auxílio dos profissionais do Sebrae para a estruturação de negócios. É bem interessante porque a gente sabe que as mulheres representam o grande volume de empreendedores e empreendedoras dentro do Brasil, vem dali. Qual a importância de uma iniciativa como essa do Sebrae? É muito importante, porque quando a gente pensa em startups que estão recebendo ali primeiras rodadas de investimento, o número de mulheres que são ali as fundadoras dessas startups ainda é de 1 dígito. Nossa. Então a gente vê essa iniciativa e talvez algumas pessoas possam pensar, né, Tânia e André, poxa, mas é mais um benefício, o que é isso? E não, a gente tem aí realmente uma lacuna de oportunidade, né? E eu quero até fazer um recorte aqui muito rápido. Quando eu me refiro ao grande número de empreendedoras, a gente sabe que esse empreendedorismo feminino, ele vem aí oculto por uma série de questões sociais há muitos anos, né? Quantas mulheres não foram obrigadas a empreender, ainda que não num modelo startup que a gente conhece hoje. É o mercado de serviços, né? É o mercado de serviços e ele é extremamente importante. Agora, quando a gente fala de startups, negócios inovadores e que possam ter o up, né? O crescimento acelerado, ali também a gente precisa dar essas oportunidades. As estatísticas mostram, é baixíssimo. É 1 dígito. Eu participo de um laboratório de empreendedorismo lá na USP com o professor Marcelo Pedroso. E então tem ali todo um roadmap, uma jornada empreendedora que ele leva ali os alunos, ele acelera também no Unidos, que é um núcleo ali de inovação, focado em deep techs. Então startups estão inovando em materiais novos, coisas bem legais e científicas, né? E tem toda essa questão de quando a gente vê as mulheres empreendedoras e de startups que já estão escalando, elas mostram o quanto esse tipo de incentivo foi importante para elas continuarem. Essa né? é uma prova e contraprova que a gente tem com frequência. Inclusive, Tânia, você está falando de educação em alguns dos pontos, e mais uma vez a gente vê a importância disso quando chega nesse ponto do Sebrae, né? Exato. O Sebrae ele já está há algum tempinho, né, tentando trazer as mulheres para algumas atividades que eles faziam. Hoje tinha premiação, né, ainda tem uma premiação para mulheres, poucas aplicavam, e todos os tipos de negócios, seja tecnologia, joias, vendas de semijoias, enfim, porque mulher faz de tudo, né, por quando precisa. Todos fazem, mas assim, a mulher vinha numa condição que era mais em casa, com os filhos e tal. Ai, não, faz tempo que não é assim. É assim, continua assim, que a gente chega em vários lugares, que esse é o padrão, né? Então, acho que essa iniciativa do Sebrae é fantástica, né? A gente tem um grupo maravilhoso no Brasil que se chama Rede de Mulheres Empreendedoras, né, o RME, que apoia, tem evento todo ano, né, mentoria, apoia a pessoa que está começando a fazer o seu passar, né, sua passagem, sua jornada, aprender financeiramente como controlar, não misturar seu dinheiro com o dinheiro da empresa. E aí tem uma coisa interessante, pensando em startups e outras empresas, né, num formato diferenciado. Eu estava com um conselheiro do BID há uns 2 meses atrás, e existe muito dinheiro, né, para as empresas buscarem como crédito. E ele fala assim, eu chamei para ele fazer uma entrevista, uma palestra para outras mulheres, e ele foi fazer uma pesquisa, né, de como funcionava o comportamento feminino na busca do crédito. É baixíssimo. A mulher não vai. E quando ela leva o não, ela não busca outras fontes. Então tem uma característica também feminina, uma característica de mulher, diferente de homem, dentro do processo. Então a gente está num processo de evolução ainda, né, de crescimento. Se a gente olha as estatísticas da equidade, ainda a gente está falando de séculos. Então, ter esses modelos funcionando e pessoas falando, como a gente está falando aqui agora, né, e um conselheiro do BID vem em conta isso para outras mulheres empreendedoras, é de chamar atenção e de falar, peraí, vamos propagar, o dinheiro está na mesa, vamos lá pegar, entendeu? Tem dinheiro, gente, só ir atrás. Desiste de uma situação, vai no outro, até conseguir. Que a gente tem um comportamento diferente. Pô, sensacional, foi sensacional ter vocês dois aqui, passando muito bem por essas notícias. Dá até tempo de trazer uma curiosidade maravilhosa, que desde o dia 31 de outubro do ano de 2000,
sempre houve um ser humano fora do planeta Terra, alguém em órbita. A partir do momento que teve a estação internacional lá no espaço, depois a estação da China, que até 2022 não podia participar da estação internacional com os outros países, também existe. A gente sempre tem um ser humano flutuando pelo espaço. E eu queria saber de você, Well, o que te faz flutuar, cara? O que te tira de onde você tá e faz você ver o mundo com um passinho pra trás e observar todo o tamanho dele? Nossa, boa pergunta, hein? A pergunta é inspiradora. Mas é muito legal pensar isso, né? Da tecnologia que permite que a pessoa esteja lá em cima e respirando, né? Tudo mais. Então, eu acho que todas essas possibilidades de tecnologia, mas ao mesmo tempo, né? Pensar na pessoa lá em cima, talvez sozinha, né? E a gente pensar todo mundo que tá aqui, né? Mais perto. E eu tenho crianças pequenas em casa, ver eles brincando. Acho que isso é o que me tira ali e relaxa e traz ótimas inspirações, sabe? Tô sentindo que Família. a sua viagem lunar é em família, e todo mundo junto ali construindo. Exato. Muito legal. E pra você, Tânia, qual que é a sua viagem espacial que te tira do planeta Terra? Eu acho essas perguntas são assim, né? Pra pôr na parede mesmo. Eu adoro. Acho muito legal. Mas eu entendo que o que me tira realmente da Terra, e eu acho que a gente tem que fazer esse exercício sempre, né, de como ver fora da caixa e olhar o mundo, é o processo colaborativo. A gente está entrando num modelo e numa era que a colaboração é essencial, seja econômica, é tudo global, não é? Então, o que me tira da caixa e me põe no ar é enxergar governos colaborativos, pessoas colaborativas, um apoiando o outro, entendeu? Que eu acho que esse é o crescimento da humanidade. Eu adorei as duas respostas, colaboração e família, faz até os ouvintes do Decode ficarem pensando, onde que eu acho mais desses dois, o que eles andam fazendo, onde eles estão? Tânia, você que gosta tanto de colaborar, conta pra gente, o que você tá fazendo nesse momento, onde a gente encontra pra saber mais de você? Tá bom. Como CEO do IDV Labs, a gente tem construído hoje soluções envolvendo inteligência artificial e dados para trazer valor para as empresas. Só que são dois pilares que a gente usa, valor para a empresa e para a sociedade. A gente não cria nenhuma solução, é um mantra nosso, que não tenha o viés social junto. Eu acredito que a sociedade ela muda quando você tem mais gente olhando para ela, por isso colaborativo, né? Então, e é fácil me encontrar, LinkedIn é Tânia Leal, ou Tânia Mara Leal, né? Tá os dois jeitos, Instagram também, e vai ser um prazer conversar com todo mundo que acessar por uma dessas redes. A gente vai chegar em peso lá, afinal tá todo mundo com vontade de colaborar mais e mais. Well, e você, onde você tá metido dessa vez, cara? O que você anda fazendo? Conta pra gente onde a gente te encontra. Boa, eu tô lá envolvido no varejo, em tecnologia para varejo, atendimento ali ao cliente, compra, né, via e-commerce. Então eu tô super forte nesse desenvolvimento de sistemas, ecossistemas de varejo integrados. A gente lançou lá na Riachuelo, a Riachuelo no TikTok Shop. A gente estava lá entre os primeiros do Brasil nesse canal. Então a gente tá olhando muito para isso, né, onde o varejo vai e onde a gente pode se desenvolver, continuar inovando, né, para levar produtos legais para os clientes. E eu tenho esse também o meu foco acadêmico, educacional. Estou aqui na FIAP nas disciplinas dos MBAs. Cara, então, André, muito o pessoal me legal. encontra aí no LinkedIn e a gente vai trocando bastante. Os dois LinkedIns vão estar aqui na descrição desse episódio. Eu queria agradecer demais vocês dois que ajudaram a gente a ir além da manchete, decodificar um pouquinho mais e entender como essas notícias impactam as nossas vidas. Tânia, foi um prazer enorme ter você aqui. Prazer foi meu, muito obrigada, viu? Well, sempre é um prazer ter você de volta aqui com a gente. Obrigado, André. Muito bom. E vocês, ouvintes do FIAP Decode, é sempre um prazer enorme ter a audiência aqui conosco. Por isso, faz o seguinte, hein? Vem aqui nos comentários e diz pra mim qual dessas notícias te tirou do planeta Terra, te fez olhar o mundo com outros olhos. E aproveita que você vai fazer isso, já deixa um like aí e manda pra um amigo ou pra uma amiga que também podem curtir, porque na semana que vem tem mais Decode. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.